Você pode ter sido um dos homens mais corajosos, entrado em matas estranhas à noite, em lugares esquisitos, mas se você entrar nessa floresta, você nunca mais vai ter a sua vida normal, pois essa floresta é a floresta que é a mais assombrada de toda a região. O meu nome é Felipe Melo, tenho 48 anos e moro no interior do Pará. Aqui em casa, perto de casa, tem uma floresta que pouca gente entra nessa floresta à noite, pois afirma ter visto e ouvido vozes, assobios e coisas estranhas dentro dessa floresta. Bom, eu não acreditava no que eles falavam, pois para mim essas coisas de assombração e muito mais não existia, apesar que eu nunca tinha visto. Mas como todo mundo é curioso, nessa época eu era jovem quando aconteceu esse relato comigo. Hoje eu sou mais velho e tenho mais experiência para essas coisas sobrenaturais. Quando você é jovem, você não se mede muito bem os atos da consequência que vai acontecer com você. Você apenas quer aventura e nada mais do que isso. Muita gente falava para mim: olha, não entra nessa floresta, pois aí dentro é um inferno em vida. Mesmo você tentando sair, parece que a floresta confunde você, pois é vários sons diferentes que você vai ouvir. Então, nunca entre dentro dessa floresta. Mas quem disse que eu tinha dado ouvido para o que o Senhor tinha falado? Eu liguei para alguns amigos meus doidos da cabeça, porque eles eram doidos mesmo, e eu era pior do que eles todos juntos. E disse: nós não queríamos ir à floresta à noite. Olha as ideias nossas. Ainda mais ir entrar numa floresta por fama de ser assombrada, ainda mais ir à noite. Claro que o meu pai não ia concordar de cara, mas eu iria continuar insistindo. Então os meus amigos chegaram lá na minha casa rapidamente e disse: vamos em busca da aventura. O meu pai, ouvindo eu falar sobre a floresta, logo me repreendeu: não, moço, você não vai naquela floresta assombrada, pois o que mora lá é uma coisa dos infernos mesmo. Vocês vão chorar que nem bebê, que nem um recém-nascido. Eu disse: pai, não exagera, pai. Eu sei o que eu estou fazendo. Você não sabe de nada, disse o meu pai. Bom, vamos ver quem está certo, eu ou o senhor. Ele falou: então vá, mas depois não venha chorando, dizendo que tudo o que eu falei era verdade. Nós arrumamos algumas lanternas e colocamos alguns alimentos na mochila para levarmos para a mata, pois a intenção nossa era passar uma noite na floresta para ver como é que era, se acontecia alguma coisa de estranho. Bom, se acontecia alguma coisa de estranho, né? Pegamos as lanternas e fomos entrando por uma trilha que dava até o meio da floresta. E fomos indo. A floresta tinha muitas árvores altas que mal dava para você ver o final delas, de tão altas que eram. E os galhos pareciam garras de algum animal, parecendo que ia te prender a qualquer momento. A cada passo que nós dávamos, a floresta nos surpreendia com os galhos caídos e marcas de um animal, como se tivesse brigado. Mais para frente, o meu amigo falou: é melhor voltarmos. O clima está ficando muito estranho aqui nessa floresta. Eu não quero virar comida de animal, não. E o outro falou: eu também não. Eu falei: parem de reclamar, seus chorões. Vocês que quiseram vir, eu apenas chamei.
e mesmo se vocês não tivessem vindo, eu viria aqui sozinho, mesmo contra a vontade do meu pai. Bom, então eles ficaram quietos. Mas nós não vamos virar a comida de nenhum animal não. Fique tranquilo. E fomos andando. Então, com o passar do tempo, começamos a ouvir uns sons estranhos, como de batidas no tronco das árvores, mas batidas muito fortes, que de longe nós escutávamos perfeitamente, como se fosse alguém cortando lenha. Dava 3 batidas e parava. Depois, dava 3 batidas e parava, como se fosse um machado. E eu fiquei escutando. Então, eu resolvi gritar para ver se tinha alguém na mata ou na floresta perdido. E falei: "Alguém aí?" Mas não obtive respostas. A resposta que eu tive foi 3 batidas e parar. Mas só que dessa vez não estava tão longe, e sim, parecia estar do nosso lado, pois, seja quem fosse que estava batendo nos troncos das árvores, tinha ouvido eu gritando. Então, eu falei mais uma vez: "Tem alguém aí?" E mais uma vez, as batidas. Só que agora era numa árvore, próximo a nós, a uns 15 metros. Então, eu pude ver um ser com a cabeça de um demônio, que batia fortemente nos troncos das árvores e dava uns gritos tão finos que eu colocava a mão nos meus ouvidos, pois parecia que me deixar surdo com os gritos tão finos. Aquela coisa olhou para nós e colocou a língua para fora como uma cobra. Eu não sei o que era aquilo, mas o susto que eu tive, o medo, foi tão grande que eu gritei. E quando gritei, aquela criatura, aquele demônio, pulou longe. Um pulo tão grande e longe que nenhum humano conseguiria fazer igual. Eu voltei correndo, mas meus amigos rapidamente. E quanto mais corremos, parecia que a floresta tinha mudado a direção e eu não sabia mais o caminho. Eu estava apavorado com aquilo na floresta, pois para mim aquilo era um demônio que tinha vindo nos buscar e teria sido o preço a pagar pela nossa teimosia, pelos meus desrespeito ao meu pai. Bom, então, quanto mais eu tentava correr, parecia que a floresta mudava a direção por onde eu tinha vindo. Então, ficamos a noite inteira nos batendo e de vez em quando dava um assobio fino e um grito horrível, como se tivesse uma pessoa sendo morta na mata. Enquanto mais gritava, mais vontade de correr me dava, mas eu não podia correr, pois estava completamente exausto e cansado. Se eu tentasse correr mais um pouco, com certeza eu cairia no chão de tão cansado. Então resolvemos ir andando, mesmo tremendo de medo. Eu nunca senti tanto medo na minha vida. Agora, tanto medo mesmo. Se aquela criatura aparecesse e investisse contra nós, com certeza eu morreria só do susto, pois a cara do bicho era feia. Era como fosse uma cabeça de um demônio e os seus dentes finos parecia presas de cobras, ou seja do que fosse. Mas até hoje eu lembro muito bem quando conto esse relato. E ficamos ali até o dia amanhecer. Quando os primeiros raios de sol nasceram, foi que nós percebemos que nós estávamos bem longe. A criatura tinha conseguido nos tirar da trilha que nós estávamos e tinha nos colocado no meio da floresta. Então andamos, até conseguimos pegar a trilha novamente para voltar para casa. Quando conseguimos pegar a trilha novamente, voltamos correndo para casa, mas ainda ouvimos os gritos e os assobios finos e os gritos muito altos da criatura, mas dessa vez não perto, e sim longe, e corremos rapidamente.
Quando avistei a minha casa, foi o maior alívio. E quando cheguei em casa, fui logo pedindo desculpa para o meu pai e falando que não ia entrar mais nessa floresta, pois, além da floresta ser assombrada, tinha uma criatura morando nela, um demônio. E o meu pai falou: Eu não falei que vocês iriam se arrepender de ter entrado nessa mata aí, nessa floresta? Mas por que você demorou a noite inteira? Eu falei: Pai, a criatura confundiu nós e nos tirou da trilha que nós entramos para a floresta. Quando nós fomos perceber, nós estávamos no meio da floresta, perdidos e confusos. Passamos a noite inteira tentando achar o caminho. E o meu pai falou: Tá vendo, meu filho? Isso é o que a pessoa paga por ser desobediente. Mesmo sabendo que eu tinha razão no que estava falando, você resolveu me desobedecer e simplesmente entrar com os seus 2 amigos só para ter uma aventura. Pois, se acontecesse alguma coisa com vocês, se alguma coisa acontecesse aí dentro dessa floresta com vocês, isso que você viu é o demônio das matas. Um chama de caipora, eu não sei, outros o chamam de curupira, pois é o protetor das caças, que defende os animais, dos caçadores e dos homens ruins. E você deu sorte dele não ter te atacado, mas pode ter chamado de qualquer coisa, vamos dizer, né? Curupira, caipora, seja o que fosse, que era um demônio, uma entidade maligna, isso era. E nós iríamos andar mal, caso não estivéssemos com a lanterna naquela noite, pois a criatura iria tentar investir contra nós. Eu, depois desse dia, não entrei mais nessa mata, nessa floresta, nunca mais. Até hoje, eu escuto risada sinistra dentro dessa floresta e resolvi me mudar para outro lugar, para a cidade, pois a cidade é bem menos perigoso do que essa criatura que mora nessa floresta. E tenho pena da pessoa que desobedece seu pai ou sua mãe só para ter uma aventura e entrar nessa floresta, pois não sabe que talvez seja a última vez que você vê o seu pai ou a sua mãe, pois a desobediência tem um preço, e o preço, às vezes, é a sua própria vida. Boa noite.